Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico, senhores e senhoras deputados, que a ata da sessão anterior foi enviada a todos por e-mail e, na sequência, a gente colhe as assinaturas. Ok? Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Ok, já vou me pronunciar, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e público que nos acompanha, uma boa tarde. Na realidade, estamos vivendo um novo tempo, o tempo da intolerância e da busca pela notoriedade, à custa seja lá do que for. Refiro-me ao acontecido dias atrás, quando vimos um agente público, pago com dinheiro do povo, estimulando a desobediência ao estado sanitário em vigor. Novamente vem a presença de todos, especificamente a esse público ao qual eu pertenço, os deputados estaduais. Dizer a todos que perdemos muito tempo nesse ano maldito de 2020, assistindo a uma política negativa de deboche à ciência e ao conhecimento científico, de ataques constantes e de incentivo à desordem e também à violência, mais recentemente. Vimos muito de tudo isso e vimos ser ridicularizado inacreditavelmente o esforço de ajudar a construir o modelo sanitário que o mundo necessita aqui em nossa terra. Senhoras e senhores, nada é certo até agora que não sejam os conhecimentos que aprendemos em escolas e os resultados das pesquisas científicas. Estas são as referências universais. Perdemos um tempo precioso pressionando o governo e algumas figuras em especial, como o próprio governador, ora afastado, induzindo-os a erros. Nenhuma ou pouquíssima ajuda e reconhecimento, zero ou quase zero. Vale lembrar que pessoas sob pressão constante erram, mas, por outro lado, os profissionais de saúde não podem errar. Refiro-me aos agentes públicos, estaduais, federais e municipais envolvidos no combate ao coronavírus. Não tem sido fácil a vida deles, tendo que matar um ou mais leões por dia, envolvendo altíssima responsabilidade. Do governador ao técnico de enfermagem, passando por todos os profissionais de saúde, de defesa civil, polícia militar, corpo de bombeiro, enfim, todos diuturnamente dando o melhor de si para tentar oferecer proteção aos catarinenses. Eles têm enfrentado riscos, alguns morrendo no exercício de suas profissões, outros passando dias internados e todos com medo da doença. Muitos adoeceram. Os que não adoeceram vivem sob tensão, com medo de serem infectados ou de infectarem as pessoas com as quais eles convivem, em suas casas ou no trabalho. Vida dura, gente. A lógica de enfrentamento dessa pandemia está baseado em evidências, nem sempre claras, pois deturpadas hoje pela luta ideológica e eleitoral que se travou desde o início do problema no Brasil e também em outros países. São ataques propositais à ciência. Chegamos a presenciar, estupefatos, comícios contra instituições de saúde em nosso país, em plena pandemia, evocando a proteção, olha, senhores, evocando a proteção divina e com a certeza de curas miraculosas, que na realidade eram estratégias de apresentar um salvador para ficar eternizado e ungido pela maioria dos eleitores. Não se mirava a saúde e a segurança do povo. Não, claramente não foi esse o objetivo. O negócio sempre foi voto.
Passamos em Santa Catarina dias difíceis em agosto, com índices de infecção pela doença, que é altamente contagiosa e com alto potencial de risco de vida para grupos de risco e idade mais avançada. Muitos de nós perdemos parentes, amigos. Aqui na Lesc, por exemplo, recentemente perdemos um colega de trabalho e vários outros infectados. Perigo nos ronda, senhoras e senhores. Não sabemos ainda até quando. Nesse mês de outubro, com o abrandamento das medidas restritivas, o que se viu foi o liberou geral, aqui e acolá. Salve-se quem puder. Essa praia ou a balada é nossa, é de todo mundo. Ou seja, a baixa percepção do risco da doença fez com que a população esquecesse ou fosse encorajada a não usar máscara e ao não cumprimento de medidas básicas de controle sanitário. Essa situação, ou esse macabro modus operandi, difundiu-se pelo país e pelo mundo. Alguns países, ao contrário, mais educados e obedientes às regras sanitárias, tiveram e estão tendo melhores resultados. Mas a doença, por aqui, voltou e voltou com tudo. Os números não mentem, voltaram a preocupar e com algumas regiões, como se diz na gíria, no vermelho. Risco gravíssimo. É hora, senhoras e senhores, meus amigos, de pensar em soluções seguras novamente, em incentivar o uso de máscaras e no distanciamento social. Responsabilidade a toda prova. Ser coerente na defesa de nossa população. Para isso, estamos aqui na Assembleia, para proteger a população e não enganá-la ou querer subir no palanque e tentar ganhar notoriedade, induzindo o caos sanitário. Já provamos que, quando conseguimos manter as medidas e com o apoio da população, conquistamos, por muitas semanas, o primeiro lugar no Brasil em termos de controle da doença. Não podemos permitir que se instaure o caos e que, novamente, tenhamos que tomar medidas restritivas muito duras. Um sinal disto é o fechamento das sessões presenciais na Alesc, fato que venho de público parabenizar a direção da casa, mas também, nesse momento, alerta a todos, as senhoras e senhores deputados, meus amigos, que fora de nosso recinto vivemos momentos perigosos, pela doença e pela crueldade. A liberdade de expressão não é maior do que as leis que protegem a vida. A liberdade de expressão não pode estimular a desobediência das normas sanitárias, criadas para proteger a saúde e a vida da população. Afrontar essas normas é um crime contra a saúde pública. Não podemos incentivar a desordem e afrontar medidas sanitárias vigentes. Não é hora de falta de patriotismo. Não é hora de esquecermos os mandamentos cristãos e a Constituição, que propõe a defesa da vida. Não é hora de pormos no risco tudo o que conquistamos com muito trabalho e sofrimento. Finalmente, esperamos que a governadora interina saiba do grau de responsabilidade que o cargo lhe confere e que nos proteja, inclusive e principalmente, da mediocridade. Toda e qualquer ação em defesa da vida sempre terá o meu apoio. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos e a todas. Fiz questão de vir com a camiseta hoje das minhas bandeiras, que é em relação ao suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Eu estou tão indignado, deputada Ara de Luca, estou tão indignado com uma matéria que há pouco, deputado Marcício Pelso, há pouco, o site Intercept colocou, que eu não sei nem o que dizer, na verdade. Eu não sei o que dizer. Falar que teve estupro culposo? O cara estuprou
sem vontade? Como assim? Espera lá, gente, espera lá. Eu vou falar de um caso que é um caso meio antiguinho aqui, de uma mulher chamada Mariane Ferrer, que diz que foi estuprada numa casa chique aqui de Floripa, uma casa de shows chiques aqui, de eventos. E agora, imagine você que a justiça agora quer dizer, deputado Sargento Lima, que o estupro foi culposo, que o cara que estuprou não estava com intenção de estuprar. Mas, meu Deus do céu, como é que é um negócio desse, gente? Eu vou pedir para a assessoria colocar a matéria no ar. Pode colocar a matéria do Instagram do Intercept. Em setembro de 2020, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado pela justiça no caso de estupro da promotora de eventos Mariana Ferrer. O resultado gerou revolta entre mulheres e ativistas, levando a hashtag Justiça por Mari Ferrer aos trending topics do Twitter. Aranha foi identificado pela polícia como o autor do estupro, que ocorreu em uma festa no fim de 2018 em Florianópolis. Ainda assim, a justiça o inocentou. Para o Ministério Público, Aranha cometeu estupro culposo, pois não teria tido a intenção de estuprar. Essa tese não tem qualquer precedente na justiça brasileira. Ela também contradiz a tese inicial do próprio Ministério Público, que considerava o empresário culpado por estupro de vulnerável. Até então, Mariana era virgem e afirma ter sido drogada na noite do crime. Aranha é defendido no processo por Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos advogados mais caros de Santa Catarina. O Intercept teve acesso às imagens das audiências do caso que mostram Cláudio Gastão humilhando Mariana. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Responder, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com o aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. A audiência vira uma cena de terror para Mariana. O advogado insiste em mostrar fotos sensuais dela, tiradas antes do estupro e que em nada tem a ver com o caso. É só para postar essa última foto que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, são de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou essa foto, então? Por que essa foto não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelente respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratada. Eu sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. A OAB de Santa Catarina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos solicitaram esclarecimentos ao advogado e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a sua conduta durante o interrogatório. Da Justiça, Mariana recebeu apenas o direito de ter o tratamento psicológico dela, da mãe e da irmã menor pago pela boate em que o crime ocorreu.
O que dizer disso? O que dizer disso? Sinceramente, eu não sei o que eu falo do negócio desse, porque a vítima, ela é novamente escrachada pelo advogado e ninguém dali, nem juiz, nem o promotor público falam absolutamente nada. Falam absolutamente nada. Permitem esse escracho. Olha, sinceramente, quando as pessoas começam a criticar a justiça, a ver um Supremo Tribunal Federal soltar bandido, a ver um Supremo Tribunal Federal, agora, deputado Moacir Sopelsa, querer acabar, porque as mulheres, quando entram no presídio com objetos no corpo, agora o Supremo Tribunal Federal está querendo dizer que isso não pode usar como prova no processo contra ela, porque é a intimidade dela. O que é isso, gente? Nós vamos parar onde? Nós vamos parar onde? Com esse tipo de justiça que faz a vítima virar réu. Aonde vamos parar? Quero deixar aqui o meu repúdio total ao advogado pela ação que ele fez. Não é esse tipo de advogado. Agora, com certeza, com os honorários que ele cobra, ele tem que fazer mesmo. E meu repúdio total também a este fato que por aquele negócio, né? Quando é alguém endinheirado, poderoso, ninguém pode ir em cima. Tem que acabar essa vergonheira dessa justiça. O povo está até aqui, ó. Essa que é a verdade. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Márcio Machado. Pela ordem, presidente. Obrigado, presidente. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. Rapidamente, só porque eu não estou conseguindo dar minha presença aqui, né, online, se puder, eu agradeço. Obrigado. Ok, será registrada sua presença, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. Eu estou com o mesmo problema que o deputado Gessé, então se pudesse registrar minha presença. Estamos registrando. Agora sim, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal. Cumprimento a todos os colegas que agora nós estamos nessa atividade em home office pelo fato de acelerar todo esse procedimento das contaminações. Isso nos assusta muito. E nos assusta muito também a insistência do Tribunal Superior Eleitoral de termos eleições em plena pandemia. Isso me assusta muito, demais. Porque quando nós temos no Pacto de São José da Costa Rica a dignidade da pessoa humana, que está emanada nas cartas magnas, tanto a federal, a estadual e a lei orgânica de todos os municípios, não é respeitado. Não é respeitado. Então, isso nos deixa muito chateado. Eu comentei antes das eleições que poderia vir uma terceira onda e ela está presente. Aqui em Lages, as contaminações aumentaram e muito. Isso é muito complicado. O que custava mais 6 meses de mandato? Nada. O que custava ter eleições unificadas? Nada. Então, as eleições em 2 anos é para alguém ganhar muito dinheiro. Porque são 2,5 bilhões de reais que vai para a economia. Para quê? Para ajudar as gráficas, que cada vez está mais caro o material, para ajudar o Facebook, porque agora impulsionamento é pago, para ajudar o Instagram, para ajudar as grandes corporações, enquanto nós estamos aqui fadados a uma democracia às avessas. Nós estamos cada vez mais desrespeitados, porque nós representamos aqui os 40 deputados, todos os eleitores,
o Estado de Santa Catarina. E eu tinha comentado, nós precisamos ter eleições unificadas, que sejam em 4 em 4, 5 em 5 anos, para que as pessoas possam ir uma vez só. Parou tudo. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, travou um monte de coisa. Então, 2,5 bilhões de reais poderiam ser aplicados em qualquer setor, que é lucro. Agora, não em eleição. Senhor presidente, o que me vem também hoje é... Aqui o Detran de Lages, eles agora estão sendo... A gente tem que agendar via online. E o agendamento hoje, dia 3 de novembro. Só por dia 3 de dezembro. Só para pegar documento. Eu fiz agora o agendamento para poder pegar os documentos do carro e agora só daqui um mês eu posso ir lá buscar os documentos. Poxa vida! Inoperância do Estado, desrespeito com o cidadão, com o pagador de imposto. Agora eu vou fazer um translado, sair de Lages para alguma cidade, a polícia rodoviária ou a federal me pega, daí vão olhar para o meu documento que está atrasado, mas está pago, aí eu vou ser multado e ainda é capaz de sair no jornal. Deputado anda sem documento atualizado, para escrachar a gente ainda mais. Então, é um desrespeito. Eu estou aqui também no Detran Online, não estou conseguindo acessar, diz que a placa não existe, coloquei a placa. Então, é um desrespeito. A gente pede, então, que tenha um posicionamento forte agora da governadora, que dê uma chacoalhada nesse sistema, para que as coisas possam fluir. Não é possível. Nós colocamos emendas impositivas para as escolas estaduais, que não é a obrigação do Estado. Nós podemos contribuir com o Estado, que é nosso dever também, mas contribuir principalmente com os municípios. E os projetos não andam. Aqui também quero cumprimentar o deputado Kennedy Nunes pela matéria. A menina foi esculachada, o juízo e o promotor não falaram nada, ficaram quietos. A guria foi esculachada. Porque a menina colocou uma foto sensual no Instagram dela, ela faz o que ela quiser. Agora, o que ela não pode ser é abusada, sem ter o consentimento. Agora, porque é da alta pirâmide, da alta estrutura da pirâmide, não. É um estupro que inventaram não sei o quê. Mas, enfim. Senhor presidente, também peço que a governadora do Estado tenha esse olhar de agilidade dentro desses procedimentos. Por exemplo, eu estou solicitando que tenha as unidades prisionais sejam unidades laborais de trabalho, e aqui está a deputada Ada, aqui na minha frente, na minha tela, que é uma grande entusiasta desse setor, que entende bastante, e a gente precisa que, de fato, os presos trabalhem, paguem pelo que eles estão gastando. Pelo menos que contribuam com a sociedade. Por que acontece? O que o preso, na grande parte, está fazendo? Agora, nesse momento, 2h26, deve estar na soneca, pós-meio-dia. Ou no solzinho. Deve estar no solzinho, então, lá. Daí vai pro solzinho, daí volta, tem o lanchinho, tem a comida, tem o dentista, tem o médico que não trabalha. Um dos grandes problemas que nós temos estruturais nos municípios, presidente Mauro de Nadal, é a infraestrutura, é a mobilidade. Aqui em Lages não é diferente. Aqui em Cerro Negro, no Painel, na Ponte Alta, não é diferente. Então, se nós fizermos uma parceria público-privada, do qual coloque uma empresa com estrutura para fazer tubos, meios fios, lajotas e vigas para pontes, é inadmissível nós termos pontes de madeira ainda. Porque nós podemos ter essa tecnologia. Então, colocar eles trabalhar. Pessoal, quem quer trabalhar será muito bem-vindo. Então, vai trabalhar nos turnos, ele vai ganhar um salário, porque a hora que ele sair, ele vai poder montar um microempreendedor individual, montar, sei lá, uma mercearia, montar algum empreendimento. Porque quando o preso sai da prisão, ele olha para um lado, a família abandonou muitas vezes. Olha para o outro, o exército de reserva de desempregados é gigantesco. As pessoas não vão contratar um ex-presidiário. E ele vai fazer? O que ele sabe fazer. Né? Deputada Ada... Deputado Márcio,
Deputado Márcio, Lages não tem atividade laboral nenhuma? Não? Porque o estado de Santa Catarina, proporcionalmente falando, tá? O estado de Santa Catarina era líder em atividade laboral, tá? Proporcionalmente falando. Lages não tem nada, que realmente o apenado tem que trabalhar, porque o que dá dignidade ao homem, seja ele na rua ou seja ele preso, é o trabalho, né? Deputado e deputada, eu poderia também fazer uma intervenção. Em Jaraguá do Sul, até casas foram feitas no estilo pré-moldado aqui pelos presos. Existe um programa de trabalho do apenado muito forte aqui. Deputado Márcio, nós temos que nos orgulhar, e aqui está uma ex-secretária de Segurança, que eu tenho muito orgulho de ser deputado com ela, que fez, vamos dizer assim, estrada, que fez um currículo belo, que melhorou muito o sistema prisional do nosso Estado e, como ela disse, dignificou essa situação. Pois é, deputado Márcio, não tem? Aqui tem o Presídio Regional de Lages, que fica no bairro São Cristóvão. Ali eles trabalham com... geralmente é mais em penitenciária que os empresários investem, pelo fato que penitenciária já tem um dado certo, são tantos anos que vai ficar ali, entendeu? Mas, assim, em presídio é mais difícil, porque entra hoje, pode sair daqui a 20 dias. É verdade. São 2 unidades. Nessa unidade, que é bem curto o período de passagem, eles fazem os grampos. Mas no presídio... Grampo aí é um absurdo, esses grampos. Eu tinha acabado com tudo, não sei. Esses grampos aí é um absurdo. Regional, aí não. É um lugar com uma segurança bem maior, né? A outra também com muita segurança, mas ali já é algo com maior permanência. E por isso que eu estou nessa labuta, eu conversei com o diretor para que o Estado desaproprie o terreno do lado, porque o terreno que foi desapropriado, ele não tem estrutura. Ele é longo... Então falta de espaço físico. E ele comentou que com os próprios colaboradores, ele consegue dar conta de cuidar. Então não vai ter uma despesa a mais para o Estado, deputada Ada. Então por isso que eu peço a ajuda de todos para que Lages também seja referência, deputado doutor Vicente Caro Preso, para que Lages também seja referência. Nós precisamos, porque geralmente o pessoal sai e fica onde? Nos nossos bairros. Não volta para casa, ele fica aqui. E a gente fica incomodando. Entendeu? Então nós precisamos que ele tenha dignidade da pessoa humana. Ele recebe quando por exemplo, tem várias empresas, sei lá, quando eu saí, não sei quantos convênios tinha, mas tinha 100 e tanto. Tá? Eles recebem até um certificado das empresas. Isso está lá no contrato. Entende? Então... Mais um minuto para concluir, deputados. Deputada, pode ir. O trabalho dignifica o homem, em qualquer circunstância. Até um parente da gente desempregado, 1 mês tu aguenta, 2 tu aguenta, 3 já está tocando o pé. Então, é dignidade que se leva ao homem, seja ele preso ou não preso. Obrigado, deputada Ada, pela contribuição, deputado Vicente. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Essas minhas contribuições para a sessão de terça-feira, dia 3. Obrigado. Nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. Eu gostaria de me inscrever. Vossa Excelência já está com a palavra. Opa, obrigado. Na última semana... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada De Luca. Eu só queria, Márcio, também, te parabenizar pela crítica que tu fez ao Detran. A minha carteira vencida, eu também estou passando pelo mesmo problema, entende? Um amigo meu também, o mesmo problema, para agendar está um problema, entende? Então, comungo contigo também nessa tua crítica aí. Parabéns. Agora sim, com a palavra, o deputado Carlos Humberto. Obrigado, presidente, deputados que participam da sessão, que me antecederam. Na última semana,
tomou posse a nossa governadora interina, Daniela, e na última semana eu estava inscrito para usar a palavra, presidente. Eu preferi pular uma semana para continuar com as nossas insistentes cobranças de alguns temas com que o governador, agora afastado, Carlos Moisés, tratava com um certo desprezo lá na nossa região. E dando essa semana para a nova governadora, que ocupa interinamente o cargo, a gente vem, mais uma vez aqui, utilizando a palavra, para lembrar destes temas inerentes ao litoral catarinense, mais especificamente ao litoral norte. Nós estamos prestes a entrar na temporada de verão, que é um movimento, que é a época de maior movimento das nossas praias. E lá na Costa Esmeralda, no litoral norte, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Praia Brava, agregado ao Beto Carreiro, em Penha, ao turismo de compras, de ilhota com a roupa íntima, de Blumenau, de Brusque, o turismo religioso. Nós lá receberemos agora, nos próximos meses, mais de 3 milhões de visitantes. E todos os anos, nessa época, nós já temos notícias da Operação Veraneio. Quantos policiais do efetivo da Polícia Civil virão para a região para fazer um complemento aos que lá já trabalham? Quantos da Polícia Militar virão para fazer o policiamento ostensivo, já que a população ela triplica, quadriplica na nossa região? Como se dará as operações nas nossas rodovias, através da nossa Polícia Rodoviária Estadual? Enfim, como se prepara o Estado, como já é de sua tradição, ao longo de décadas. E, infelizmente, nesse ano, nós já fizemos indicações, já solicitamos audiências. Centenas de milhares de catarinenses que dependem da temporada de verão para sobreviver. Restaurantes, ambulantes, donos de quiosque, pessoas que fazem receptivo, agências de turismo, vans, ônibus, enfim, toda uma gama de catarinenses que dependem dessa época do ano lá no litoral norte, em todo o litoral catarinense, e que até agora não tem notícia de como se dará a Operação Veraneio. Então, eu volto aqui agora que nós temos uma governadora interina, já pedi audiência com ela, até agora a gente não recebeu uma resposta se seremos atendidos ou não, mas nós já estamos no mês de novembro, não tem mais tempo, o tempo está passando. E essa é uma questão muito importante para nós. Todo o litoral norte catarinense. Todo o litoral norte não, todo o litoral de Santa Catarina, mas eu aqui especificamente estou falando do litoral norte. São muitas e muitas ligações, mensagens do WhatsApp, e-mail, que o nosso gabinete tem recebido, e, infelizmente, nós não estamos tendo resposta por parte do governo do Estado para passar para essas centenas de milhões de trabalhadores que estão muito preocupados. Em paralelo a isso, está na praça a concorrência do centro de eventos que está localizado no município de Balneário Camboriú, mas que não atenderá só o município de Balneário Camboriú, atenderá a indústria calçadista de São João Batista, a indústria têxtil de Brusque, a tecnologia de Blumenau, de Joinville, a indústria metal-mecânica, são diversas, o próprio turismo, são diversos ramos da indústria, dos serviços, que se utilizarão do centro de eventos, que hoje é a principal obra do governo do Estado em Santa Catarina e que está fechado. No meio desse impeachment, desses processos,
de toda essa celeuma que vem do Estado, que vem vivendo o Estado, está ocorrendo o processo de licitação para concessão do centro de eventos, que tem, me parece, para o dia 24 de novembro, a data marcada para a abertura das propostas, e que é muito importante que seja mantido pelo atual governo, para que não se ocorra nenhum atraso, nenhum atraso ainda mais, né, do que já ocorre lá em Balneário Camboriú, no centro de eventos, que está em Balneário Camboriú, mas é do Estado, e que precisa ser aberto. São 120 milhões de reais investidos lá, e o catarinense tem que começar a tirar proveito desse investimento através da geração de riqueza, através da geração de emprego e através do fomento das mais diversas atividades que se farão aproveitar daquele instrumento do governo do Estado. Tem também a licitação, está aqui no IMA, no Instituto do Meio Ambiente, esperando a emissão da licença de instalação, já tem a licença prévia, esperando a licença de instalação para a ampliação da areia lá no município de Balneário Camboriú. São meses já de espera, já foram supridas as demandas que eram solicitadas. Nós também estamos de olho e cobrando com relação a isso. Dragagem do rio Camboriú, que margeia o município de Camboriú, nosso glorioso município de Camboriú, onde fica a igreja de Santo Expedito, lá na comunidade do Cedro, onde eu estive lá no domingo, margeia o município de Camboriú e o município de Balneário Camboriú. Aquele rio é muito importante. Nós temos lá as principais marinas do estado de Santa Catarina, estão instaladas lá naquele rio. Gera muito emprego, tem muita geração de riqueza lá. E o rio, que tinha 4 metros de calado, já está com 2,5 metros. Nós temos cobrado também insistentemente do governo do estado a dragagem da foz do rio para que a gente volte aos 4 metros que tínhamos. São barcos muito grandes do Brasil inteiro que acabam atracando lá nessas marinas, que geram muito emprego e muita riqueza lá para a região, e que daqui a pouco não vão mais conseguir entrar no rio sem uma dragagem. E, por último, senhor presidente, toda a região, e aqui eu vou exemplificar em um município só, para mim não me alongar demais, Balneário Camboriú, que já contou com 250 policiais militares, quando da instalação do 12º Batalhão, há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos aí 170 policiais. Hoje nós estamos com 104 policiais militares. Nós não temos como dar segurança às 250, 300 mil pessoas que todas as semanas estão lá naquele município com 104 policiais militares. É impossível. É muita gente. É gente do Brasil e do mundo. Vai acabar ocorrendo um problema sério lá, mais sério. E nós estamos aqui com muita insistência cobrando. Precisa de efetivo. Não tem como. Os policiais estão fazendo tudo o que é possível, tanto a tropa como todo o efetivo, toda a coordenação, todos os oficiais. Mas como é que eles vão cuidar? Esse final de semana foram mais de 300 mil pessoas lá no município para 104 policiais, dividido entre todos os turnos. Alguns estão de férias, outros estão de licença normal. São seres humanos. Como é que a Polícia Militar, como é que o comando do nosso 12º Batalhão vai conseguir cuidar de 300 mil pessoas só em um município com 100 policiais? Isso é urgente, senhora governadora. Infelizmente, o governador afastado não escutou o apelo de diversos deputados. Então, fica aqui o apelo para a governadora Daniela, interina. Nós precisamos, governadora, para amanhã, para hoje, para a semana que vem, de polícia. 104 policiais não vão conseguir cuidar de 250, 300 mil pessoas. Vai acabar ocorrendo um problema. E a culpa será do governo do Estado. Então, esses são os nossos pleitos, essas são as reivindicações de agora. Amanhã a gente vai aproveitar para trazer mais alguns. Obrigado, senhor presidente.
uma boa semana de trabalho a todos nós. Obrigado. Deputado Sargento Lima, uma parte, por gentileza. Se ainda sobra tempo. Se tiver tempo, com certeza. 30 segundos ainda. Não, só entrando nesse assunto aqui, a gente olha várias cidades, eu consigo listar ali umas 5, 6 cidades que todo o efetivo delas, de policiais, cabem dentro de um único... A gente consegue um número até superior dentro de um único prédio aqui em Florianópolis. Aqui. Pra você ter uma ideia, eu estive na cidade de Araquari essa semana, tive uma agenda muito extensa, justamente visitando quartéis. Uma cidade do tamanho de Araquari ali, é uma única viatura. Mais 30 segundos, deputado. E os policiais que vêm para o litoral para trabalhar na Operação Veraneio, eles vêm do interior. Se tem posto que vai fechar no que vem, de onde vão vir esses policiais esse ano? Quando a gente falava no passado de planejamento estratégico de segurança, era isso. Né? Mas era um assunto que não era bem-vindo, era um assunto que não tinha a menor importância. Hoje tem cidades que, a partir do ano que vem, vão ficar sem efetivo. E são dessas cidades que vêm os policiais para trabalhar na Operação Veraneio. Então, Senhoras e senhores deputados, nós não temos mais ninguém inscrito em breves comunicações. Quando estávamos... Deputado Mauro. Sim, deputado Sopelsa. Por gentileza, deputado, se puder pedir a minha presença, registrar a minha presença. Presença registrada, deputado. Muito obrigado, amigo. Nas sessões que eram virtuais, não as híbridas, nós não fazíamos a suspensão da sessão até o próximo passo da sessão. Eu só consulto o plenário se a gente segue o mesmo rito, sem a suspensão, para os passos seguintes, horário dos partidos e ordem do dia, como era feito no sistema anterior, quando era todo online, ou vocês preferem que a gente faça a suspensão da sessão e retome no momento do horário destinado aos partidos e se suspender lá também, depois no horário destinado à ordem do dia? Alguém impõe alguma objeção de nós seguirmos o mesmo rito que era feito anteriormente? Sequência direto? Nenhuma objeção, presidente. Nenhuma objeção, senhor presidente. Deputado Altair. Pode tocar, presidente. Pode tocar, presidente. O Kenny está dando a ordem, é só seguir. Ok, não havendo objeção, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence... Qual é o partido, presidente? Bloco parlamentar, PP, PSB e Republicanos. Ok. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Ismael dos Santos. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero trazer aqui um tema que eu acho que é um tema espinhoso, mas necessário. No próximo dia 11 de novembro, o STF, mais uma vez o STF, não é tomando a posição que é do Congresso Nacional, vai fazer um julgamento de uma ação que foi feita pelo PSOL em relação ao ensino da tal da ideologia de gênero nas escolas públicas. Mais uma vez essa temática. Eu estou há 10 anos nessa casa e todos os anos esse tema vem à baila. Mas nós não podemos nos calar. E de uma forma muito tranquila, serena, desapaixonada, agora, sem abrir mão daquilo que temos como convicção, daquilo que entendemos ser melhor para a sociedade catarinense, respeitando as opiniões divergentes. E eu gostaria de preambular essa minha intervenção na tarde de hoje com uma pergunta que talvez possa até chocá-lo,
mas que diz respeito exatamente à questão da ideologia de gênero. Eu pergunto, você acha que uma criança de 12 anos, faixa etária aí mudando, a transição de criança para adolescente, você acha que um garoto, uma garota de 12 anos deve ter direito ao prazer sexual? Deputado, o que é isso? Bom, eu estou fazendo essa pergunta porque o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, diz que sim. Olha só essa imagem que eu vou colocar aí na tela para você dar uma observada. Nesse guia escolar que você está vendo aí, é muito claro a posição do MEC. Pois é, nesse guia escolar do MEC, e eu estou com o guia escolar aqui, que diz o seguinte, são 240 páginas, e vai dizer o seguinte: o MEC orienta expressamente os professores a exercitar, e aí abro aspas, o prazer erótico e o ato sexual como direito da criança e do adolescente. E eu falo agora como membro da Comissão da Criança e do Adolescente dessa casa. Ora, no mínimo isso é uma estratégia covarde, né? Porque manipula e estimula a erotização precoce das nossas crianças. Portanto, misturar sexo com criança é algo que, no mínimo, confronta as normas legais, jurídicas. Eu tenho aqui, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, que todos nós conhecemos, e vai dizer claramente que o indivíduo só tem a sua capacidade civil, plena, apta, após os 18 anos. Então, não cabe aqui esse tipo de intervenção. Sem falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, tão propalado e defendido por nós, e o ECA, lá nos seus artigos 78 e 79, vai vedar expressamente qualquer mensagem de natureza imprópria à criança e ao adolescente. Então, começa mal o MEC com esse tipo de incentivo. E para não falar ainda do Código Penal, né? O Código Penal, no seu artigo 217 e 218, proíbe a indução, de qualquer relação sexual com pessoas menores de 14 anos. Então, como é que uma criança de 12 anos é incentivada ao prazer sexual? Sem falar da nossa lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 21, 220, o artigo 227, não só reconhece, como também protege de que as diretrizes, as orientações em relação à questão sexual e psicológica da criança compete aos pais, e alegando aqui a fragilidade, sociológica da criança e do adolescente. Bom, isso é a esteira jurídica, mas eu quero entrar um pouquinho aqui na questão filosófica. Olha só, se puder colocar mais uma tela ali para mim, como é que começa essa história da ideologia de gênero? Porque o pessoal fala hoje, como se fosse uma briga de esquerda, de direita, mas isso aqui tem um pano de fundo histórico que vem de muito tempo atrás. 3 nomes se destacam aqui, e de forma negativa, infelizmente: Marx, Horkheimer e Marcuse. Eu vou começar com Marx, porque é o mais conhecido, talvez, aí das questões políticas. Uma outra tela aí para nós. O que dizia o pai do comunismo? Olha só: a propriedade privada somente será suprimida quando a divisão do trabalho puder ser eliminada. A divisão do trabalho não é nada mais que a divisão do trabalho de um ato sexual. O problema está na família, pois nela a mulher e os filhos são escravos do marido. Olha, Marx escreve esse livro, uma obra chamada A Ideologia Alemã, e o que ele está dizendo é o seguinte: não haverá revolução, enquanto não houver a destruição da família tradicional. Não estou inventando isso, está aqui na obra Ideologia Alemã de Marx, que eu tive o cuidado de pesquisar.
O outro aí, que é muito famoso, é o tal de Hockmeyer. Ele escreve um livro em 1936 chamado Autoridade e Família. Coloca lá na tela para nós. Ele vai dizer assim: o imperativo categórico deve ser o fim consciente da família burguesa. Olha só. O Hockmeyer, lá pela década de 30, ele que fez parte da escola de Frankfurt, que tinha vários teóricos e filósofos, inclusive alguns deles importantes, que vale a pena mencionar, como o Teodoro, o Benjamin, o Marcuse, enfim. E ele aprofunda essa perspectiva de Marx, não é? Dizendo de que, infelizmente, a sociedade só será evoluída se destruir o conceito da família tradicional, que ele vai chamar de família burguesa. Mas o mais perigoso de todos aqui é esse tal de Herbert Marcuse. Ele nasceu em 1898, morreu em 1979. E coloca lá na tela o que ele diz aí para nós. Na verdade, Marx, enquanto dizia que a revolução está nos meios de produção, Marcuse vai levantar a seguinte filosofia: a revolução está em implodir as instituições de cultura. E que instituições de cultura são essas? A escola, o poder público e a família, principalmente a família, né? Esse filósofo é chamado o pai dos pedagogos da ideologia de gênero. E as suas ideias são base intelectual hoje discutida em qualquer sala de filosofia e até de pedagogia. Você vai ouvir sobre Marcuse, né? Ele é chamado o filósofo que ficou muito conhecido por um slogan que dizia: faça amor e não faça guerra, na época da Guerra do Vietnã. Então, enquanto Marx acreditava que o poder se encontrava junto daqueles que controlavam os meios de produção, para Marcuse, não é? O poder está na destruição da família. E aí tem umas coisas perigosas em Marcuse. Tem um outro livro que eu tive a oportunidade de folhear, é um livro de 1955, coloca lá na tela para nós, chama-se Eros e Civilização. Olha o que ele diz, Marcuse: para tomar o poder é preciso subverter os valores, e isso apenas ocorrerá com a aniquilação dos antigos valores e da criação de novos valores por parte dos revolucionários. Olha só, Marcuse dizendo isso no livro Eros e Civilização, do ano de 56. E o que seriam esses novos valores propagados por Marcuse? Ele vai dizer, abro aspas, citação dele: a supremacia genital deve ser a ferramenta para a erotização de toda a personalidade. Olha só, isso chega a ser diabólico. E aí eu vou compartilhar com você rapidamente quais são os valores que ele defende. Se você quiser, pesquisa lá, nesse livro aí que eu acabei de citar, não é? Eros e Civilização, de 55, ele vai dizer quais são os novos valores que a sociedade precisa cultivar. Olha só que coisa interessante. Primeiro, a abolição da família tradicional. Ele vai dizer que a gravidez é uma barbárie contra a mulher. Ele vai difundir o aborto. Essa é a pauta dele, a agenda, né? A legalização do incesto. Legalização do incesto. Já queria ele, lá na década de 50. Incentivo aos jogos sexuais infantis, em sala de aula. Exclusão do pronome ele ou ela, que infelizmente alguns países já adotaram, principalmente na Escandinávia, não é? Usando inclusive o banheiro unissex. Né? Liberação de práticas sexuais bizarras. Ele defendia o bestialismo, não é? Relação com animais, defendia a pedofilia, né? a necrofilia, não é? Com mortos, enfim. Ele vai dizer também nesse livro que a revolução sexual é o meio de destruição da família monogâmica tradicional. Então, ele enfatiza muito isso. E o que mais me chama a atenção nesse livro, diz ele: a autonomia sexual precisa ser dada às crianças. Até os 10 anos, a criança não possui sexo definido. Está aí a origem da tal da ideologia de gênero. Vem de Marcuse. Até os 10 anos, a criança não possui sexo definido e, portanto, deve ser orientada livremente a comportar-se como homem ou como mulher. Essa é a história da ideologia de gênero, não é? A criança não nasce menino ou não nasce menina. O sexo é uma construção social, não é?
E agora é interessante, porque se você estiver presenciando um acidente aéreo, não é? Se cair um avião e você vê um corpo lá multifacetado, em dezenas de pedaços, pegue um pedacinho desse corpo, faça o DNA e você vai ver se é homem ou se é mulher. É uma questão biológica e não filosófica, como querem esses idealistas da ideologia de gênero. E por que nós nos opomos à ideologia de gênero e por que estamos fazendo esse protesto, esse repúdio a esta votação que vai acontecer dia 11 de novembro no STF? Primeiro, porque nós temos uma posição pró-família, não é? Como dizia o Papa Francisco, o futuro da humanidade passa pela família. Segundo, porque nós defendemos o fortalecimento do conceito biológico, científico, jurídico e bíblico da família. Nós entendemos que todo esse aparato jurídico está do nosso lado, de quem quer efetivamente o fortalecimento da família. E nós não concordamos com a aceleração do processo de erotização das nossas crianças. Livros, kits, cartilhas amplamente distribuídos por governos que agora já não seriam mais oferecidos, mas se tornariam material didático obrigatório, né? E para quem duvida do que eu estou falando, eu já tive a oportunidade, numa ocasião, de demonstrar isso aqui na tela, mas vou mostrar novamente para você, por exemplo, esse livro aqui, ó, Conversando, se puder colocar aí na tela para nós, Conversando e Descobrindo a Criança e a Sexualidade, uma imagem de um livro que foi distribuído em uma escola, né, com o garoto nu, a menina nua, um crime expor crianças e a pornografia precoce, mas é isso que estão fazendo em escolas públicas Brasil afora. Poderíamos traçar aqui vários outros textos e imagens que teríamos, mas não temos tempo para isso. E eu só quero concluir dizendo aqui da nossa contrariedade, né, ao que o STF vai tentar impor para a sociedade brasileira no próximo dia 11. Por isso, fazemos o nosso protesto. Quero conclamar você que é de boa índole, que tem bons conceitos, que entende de que aqui não tem nenhuma nuance de homofobia. Quem é adulto decide, o seu sexo, a sua perspectiva, o seu conceito sexual. O que nós estamos aqui é defendendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Não toquem nas nossas crianças, por favor, sobretudo em sala de aula. Por isso, nossa proposição contrária a qualquer implementação, como quer o PSOL, do ensino da ideologia de gênero nas escolas do nosso país. Vamos ficar firmes nessa posição, na defesa, no nosso protesto e esperando aí uma votação favorável aos que têm boa índole, aos que acreditam de que, de fato, o futuro da humanidade passa pela família e passa pelo dia 11 de novembro no STF. Obrigado. Deputado Ismael, uma parte. Temos 42 segundos ainda, deputado, com a palavra. Eu só queria, presidente, parabenizar o deputado Ismael, que fez essa belíssima apresentação, e dizer que eu tenho o mesmo pensamento das crianças. Quem deve decidir essa questão são os pais. Isso se resolve em casa e não em qualquer outro lugar. Deixem nossas crianças em paz. Parabéns, deputado Ismael. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Eu declino, presidente. Não sei se o nosso líder está aí, o deputado Ivan Artes. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia.
A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 314.5/2020, autor deputado Felipe Estevão, dispõe sobre a destinação de carteiras em locais determinados aos estudantes com transtorno de espectro autista nas escolas do Estado de Santa Catarina. E também a proposta de emenda à Constituição, PEC 1.0/2011, autoria do deputado Neudi Sareta e outros, altera a redação do caput do artigo 167 da Constituição do Estado de Santa Catarina, abro parênteses, educação, cultura e desporto, fecho parênteses. Pedido de informação 706, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da previsão para normalização no fornecimento dos medicamentos Trastuzumab e Pertuzumab para tratamento dos pacientes oncológicos do CEPOM, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 502, autor deputado César Valduga, apelando ao presidente da Anatel por uma solução definitiva para os problemas de qualidade dos serviços de voz e dados móveis em diversos bairros do município de Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1468 a 1473. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2069 a 2074. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com tristeza que a gente comunica a morte e o falecimento de 2 funcionários do SAMAI de Jaraguá do Sul, Diego Juan Prestes e Pablo Bazégio, 2 servidores do SAMAI que comoveu toda a nossa comunidade e perderam a vida no exercício da profissão. E isso nos entristeceu muito e esse fato ocorreu no último sábado, 31. Queria, em nome da LESC, mandar um abraço à família e o reconhecimento da importância e que, certamente, nós temos que ir a fundo e ver as contingências, ou seja, as situações que fizeram com que acontecesse esse acidente. Então, a família enlutada, as famílias enlutadas, vai aqui o meu abraço e o abraço da LESC. Obrigado, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.